Olá, meus amigos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estou aqui para mais um bate-papo, para mais uma live. Convido vocês todos a interagirem comigo. E hoje eu vou trazer um assunto bem simples e ao mesmo tempo eu posso trazer um pouco de polêmica com a minha abordagem. Mas vamos lá. Hoje eu quero falar sobre livre-arbítrio de uma forma diferente. Eu queria te perguntar: será que Deus interfere no nosso livre-arbítrio? O que é que você acha? Você acha que Deus interfere no nosso livre-arbítrio? Foi Deus que nos criou e nos deu o livre-arbítrio, correto? Então, ele interfere nesse livre-arbítrio? Vamos conversar a respeito? Em Provérbios 16:9, tem um versículo que fala assim: o coração do homem dispõe o seu caminho, mas é o Senhor quem dirige seus passos. O coração do homem dispõe o seu caminho, mas é o Senhor quem dirige os seus passos. Ok, mas você concorda de que até para o Senhor dirigir os meus passos, eu tenho que passar por uma escolha? Aliás, eu tenho que fazer uma escolha. Eu tenho que escolher que Deus dirija os meus passos. Ou eu tomo conta da minha vida e eu faço o que acho que está certo. E pronto. Eu não tenho que fazer uma escolha. As pessoas que tendenciam para o mal, por exemplo, elas fazem uma escolha. Vocês acham que Deus está dirigindo os passos daquela pessoa que está fazendo coisas maldosas? Entende? Precisa de uma escolha. Eu vi há muito tempo atrás o Haroldo dizer o seguinte em uma palestra: o livre-arbítrio é como um peixe dentro do aquário. Você pode ir para a direita, você pode ir para a esquerda, mas tem um aquário que impede você ultrapassar. Então você não tem muita escolha. E por muito tempo eu carreguei essa ideia comigo. Só que de um tempo para cá eu tenho desconstruído essa ideia. Porque esse peixinho dentro do aquário eu vejo de uma outra forma. E eu vou trazê-la aqui, contradizendo as palavras desse grande palestrante que eu admiro muito. Tá? Se a gente pegar a palavra livre-arbítrio é a capacidade que todo ser humano tem de decidir o seu caminho, de decidir o que você quer fazer. Concorda comigo? Por exemplo, eu larguei toda a minha vida no Brasil, me mudei para os Estados Unidos, vim para cá constituir família. Foi eu que decidi, né? Conversei com minha mãe, se ela dissesse não ou sim, não importaria, né? No máximo eu esperaria o que eu recebi, que foi a benção dela, o apoio dela e vim. Mas se ela dissesse não, iria mudar alguma coisa se eu quisesse muito vir? Acredito que não. Né? Quando uma mulher decide casar ou decide ter um filho, por mais que alguém chegue e fale assim, nossa, mas você não está com condições disso agora, mas eu quero e acabou. Não é assim? Entende? Sei lá, a meteorologia está dizendo, vai chover, vai ter muito vento, cuidado. E você mesmo assim, não, mas eu tenho que resolver isso, eu preciso sair, independente do que venha acontecer, eu vou sair. E você sai, então você toma a decisão, correto? Você concorda comigo que a gente toma a decisão que a gente quer, independente? Seja o que for, eu vou. E você vai. Ou pior, muitas vezes, né? Nem toma a decisão. Precisa tomar uma decisão e acaba recuando, protelando. Livre arbítrio. Eu faço o que eu quero da minha vida. É ou não? Você se sente assim? Se sente essa liberdade? Pensa um pouquinho sobre isso. Aí eu trago de novo a ideia do aquário. Eu posso fazer o que eu bem quiser dentro da minha casa, no meu mundo. Porque se eu saio disso, por exemplo, eu não posso pular a cerca do meu vizinho, quebrar a cerca da minha casa e invadir o terreno do vizinho. Eu não posso. Né? Eu vivo dentro de uma sociedade com normas e leis, onde o meu limite acaba onde começa o limite do outro, não tem essa história?
né? Então, se eu vivo numa sociedade onde tem normas, princípios, leis que regem a minha vida, eu subentendo que eu sou um peixinho no aquário, que eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, mas que tem ali uma parede de vidro que me impede de fazer certas coisas. Então, esse peixe dentro desse aquário existe. E aí, se eu trouxer... Aí, eu sou uma pessoa de bem, você que está me assistindo certamente é uma pessoa de bem, né? Que segue essas leis, essas normas da sociedade. As pessoas que tendenciam para o mal, por exemplo, eu entendo que são pessoas que querem ultrapassar essas barreiras do aquário. São pessoas que se sentem, que querem mais, que sente uma liberdade muito superior do que eu e você talvez sinta, uma liberdade até de fazer o que quer, até de tirar a vida do outro, né? Uma liberdade de interferir no limite do outro, uma liberdade de tirar, muitas vezes, a vida do outro, de tirar a dignidade, né? O respeito do outro. Então, essas pessoas eu entendo como querendo ultrapassar essas barreiras, esses peixinhos que querem ultrapassar essas barreiras do aquário, tá? E aí, eu trago uma ideia do livro de Santo Agostinho. Ele tem um livro que fala sobre livre-arbítrio, e no livro eu tirei a seguinte passagem que fala dessa forma. O pecado, né, ele vem falar sobre as pessoas que tendenciam para o mal, tá? O pecado provém do livre-arbítrio, que nos foi atribuído por Deus, mas isso não nos permite culpá-lo pelo pecado, uma vez que, para nos fazer racionais, foi-nos dado a capacidade de escolher entre o bem e o mal. O livre-arbítrio nos é dado por Deus para agirmos retamente. Há quem consiga agir retamente, então a culpa não pode ser de Deus. A vontade livre é um bem que às vezes usamos para o mal. A vontade livre é um bem que às vezes usamos para o mal. Santo Agostinho também ele diz que o mal é a ausência de Deus. As pessoas que tendenciam para o mal, essas pessoas, ela tem ausência de Deus. Eu achei isso muito profundo e concordo com ele, por isso que eu trago essa ideia dele. O que Santo Agostinho diz? Nós não podemos culpar Deus pelos nossos pecados. Ou seja, tem uma frase que eu escuto muito, eu fico doente quando eu escuto isso, mas é uma frase muito comum, que é aquela: foi Deus que quis assim. Sabe, você está passando por uma provação, você está passando por um sofrimento, e aí você vem e fala assim, mas foi Deus que quis assim. Deus, ele não quer o sofrimento de ninguém. Quanto mais lives eu for fazer, acho que eu vou bater nessa tecla, sabe? Deus é amor, Deus é pai. Qual pai quer ver o seu filho em sofrimento? Nenhum. Então, se eu estou passando por um problema, por um sofrimento, de alguma forma eu colhi aquilo ali, eu plantei aquilo ali e eu estou colhendo, entende? Eu mereço estar ali. Tá entendendo? Então, assim, quando foi Deus que quis, assim, o mal que está acontecendo na minha vida nunca vai ser culpa com sentimento de Deus. Santo Agostinho traz isso. Não é culpa, não é consentimento, pode-se colocar essa palavra de Deus. Pelo contrário, Deus nos deu o livre-arbítrio porque Ele nos deu a consciência de escolha, a capacidade de pensar. Ele nos deu, nos fez racionais. Deus nos deu raciocínio para escolhermos entre o bem e o mal, né? Então, cabe a você escolher o bem e o mal. O mal que eu colho hoje foi um mal que foi plantado no passado. Em algum tempo e espaço aquele mal foi plantado e hoje eu estou colhendo aqueles frutos. Então não é Deus que quer assim. O mal não. Deus quer o nosso bem, a felicidade. Tem outra passagem, Santo Agostinho diz o seguinte: e assim, a presciência de Deus, presciência que é característica de quem não desiste fácil. Então, a presciência de Deus, que está hoje certa da sua felicidade,
futura, não retira a sua vontade de ser feliz quando você começa a sê-lo. Assim também, a vontade culpável que você tiver alguma no futuro não deixará de ser sua vontade, apenas porque Deus tem a paciência dela. Santo Agostinho, no livro O Livre-Arbítrio. Vou explicar sobre a paciência de Deus, que eu achei esse termo que ele trouxe assim fantástico. Eu fiz até para falar um pouco sobre o livre-arbítrio, eu fiz até uns caminhos, está sustentado aqui pela cadeira do escritório do meu marido, para me ajudar aqui no quadro, no mural, que eu trouxe para explicar sobre essa paciência de Deus. Nós temos o livre-arbítrio, deixa eu encostar um pouquinho aqui, eu acho que fica melhor para ver. Deixa eu tirar aqui do caderno. Ó. Tá bom assim? Espero que esteja me vendo. Nós temos livre-arbítrio, ou seja, como tal, nós podemos ir e vir, nós podemos tomar qualquer direção como a gente quer. Deus, ele tem certeza absoluta, eu vou usar um termo bíblico, um termo que Santo Agostinho também usa, que é, Deus tem certeza que todos os seus filhos, tá? Eles merecem a salvação. Para usar um termo bíblico, para usar um termo religioso, a salvação. Deus tem certeza que todos os seres vivos irão conquistar a felicidade. Todos. Aqui, a felicidade, tá? Felicidade plena. Todos, tá? Todo. Por quê? Todo indivíduo ele passa por um processo de evolução, que é esse caminho que vai levar ele para a felicidade. Então, Deus, em sua paciência, não desiste nunca. Ele sabe que todo ser humano vai chegar, vai conquistar a vida plena, tá? Só que o que acontece até chegar lá? Como eu tenho livre-arbítrio e decido o que eu quero da minha vida, a depender do caminho que eu estou seguindo, eu posso me desvirtuar. Eu posso pegar outros caminhos e voltar, e voltar. Lembrando que não existe eu vou, faço curva e volto. Não. Qualquer caminho que eu pego, para a direita ou para a esquerda, eu vou quebrar a cara, porque esses caminhos, eles são finitos, ó, todos fechados, são caminhos finitos. O único caminho infinito é o que me leva à evolução, é o caminho, o percurso que eu sigo a Deus. Guarda aí o livre-arbítrio, tá? Se Deus comanda o livre-arbítrio. O que acontece? Eu tô aqui no meu livre-arbítrio e, de repente, eu sou tendenciada, vamos lá, eu tenho um trabalho público, eu peguei uma coordenação pública, agora é tempo de eleição, né? E aí eu fui subordinado por alguém para, sei lá, merenda escolar, para ter um extra ali em cima da merenda escolar. E eu começo a aceitar essas propinas, esses subornos, né? Então eu tendenciei para o mal, né? E venho para aqui, pego um caminho na direita, uma saída na direita, uma saída na esquerda. E tô ali. O que começa a acontecer? Começa a acontecer determinadas situações nesse caminho que me fazem pensar mais a respeito do que eu estou fazendo. Ou eu não dou atenção a elas e eu sigo firme com as minhas propinas, minhas subornos, etc. e tal, ou eu consigo perceber que aquilo está errado e eu volto para o meu caminho. Ou eu perdi o trabalho, né? Ou eu fui acusado, fui responder um processo, ou eu fui acometido por uma doença, por um acidente. Coisas podem acontecer, das mais simples. Se você não vê o simples, vai acontecer uma coisa séria, tá? Que vai te fazer voltar para esse caminho, que são as ditas provações. Nossa, eu estou passando por uma provação. É um aprendizado. Tenta ver o que está acontecendo, tá? Continuo andando. Aí eu tô aqui, nossa, eu tô no meu terceiro casamento, aqui, eu tô no meu terceiro casamento, ixi, como é difícil, gente. Eu tô no meu terceiro casamento e meu marido me traiu de novo. Terceiro, quarto casamento, e o marido trai. E aí meu marido me traiu de novo.
né? Então eu entro nessa roda aqui, não dou para ser garota do tempo, e começo a girar, 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 ou seja, fatos ruins que ficam repetindo, 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 acontecendo na minha vida. Vou deixar o celular fixo. Que acontece e ficam repetindo, repetindo, repetindo na minha vida, né? E eu não percebo onde está a aprovação, eu não percebo onde eu tenho que mudar, né? Só que aí, mais uma vez, coisas começam a acontecer para me fazer sair dessa rotatória. De repente aparece um homem dos meus sonhos e aí eu não acredito. Não, é bom demais para mim, sabe? Ou de repente eu abro mão de uma vez por todas, eu não quero mais homem, eu não caso mais, que nada, isso é mentira, ele também vai me trair. Eu abro mão, passo o resto da vida sozinha, sabe? Amarga, porque eu não dei certo, porque eu não casei. Eu me fecho total. Ou eu decido trabalhar essa crença, entro para uma terapia, faço terapia, vejo que isso é uma crença, que homens sim tem homens bons, eu mereço esse homem, sabe? E aí pronto, consegui um homem maravilhoso, a gente vive feliz, volto para o meu caminho. Então, o que é que você tem que aprender para você voltar para o seu caminho? Olha, se todo homem me trai, casamento é uma bosta, nananana, e eu vivo aqui, eu fecho o meu caminho e vivo nesse caminho infinito. Pronto, não quero mais aprender com isso, eu não quero mais isso, pronto, vivo aqui, acabou. E perco a oportunidade de voltar para o meu caminho da evolução. Fico ali, ó, batendo de testa, batendo de cara, na mesmice, e não volto. Também isso acontece, entende? E aí eu voltei, aconteceu coisa, fizeram voltar. Aí eu venho para aqui, vamos supor, eu sou um viciado, eu começo a viciar em droga, uma pessoa que é viciada em droga, que volta, mas não... que vai para a clínica, aí, não, 6 meses, ok, eu aceitei a Deus, aí volta para o lar. Pouco tempo, volta a usar de novo, volta para a clínica. E vive nisso, são pessoas que ficam procurando caminhos, sabe? E ficam ali preso e não conseguem voltar mais para aqui, para a evolução. Não conseguem mais voltar para esse caminho da felicidade. Se perdem aqui. Repito, coisas ficam acontecendo aqui para que volte, mas ele não consegue mais voltar. Então, se perde aqui. Entende? E aí, quem consegue voltar, continua no caminho. Esse caminho é perfeito e feliz? Não! Ele também tem provações. Às vezes eu estou com Deus, estou com Jesus e falo, meu Deus do céu, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Não tem isso? Mas não. É porque quanto mais você reza, mais você tem a capacidade de chegar aqui. E aí mais coisas te acontecem aqui, mais aprovações acontecem para você aprender logo e seguir teu caminho. Por quê? Porque você fez isso, você abriu, você está com expansão de consciência. Então você consegue ter mais visão sobre tudo ao teu redor. Então coisas começam a... coisas, grava isso que eu tô falando, tá? Coisas começam a acontecer que você pensa que é problemas, ou pode ser problemas, mas não. Mas eu tiro de letra. Vamos, eu continuo. Ai, quanto mais eu rezo, a assombração aparece. Não, é porque quanto mais você reza, mais você está no caminho de aprendizado, o caminho de evolução. E é esse mesmo caminho, é de aprendizado. E o aprendizado, gente, é infinito. Para essa vida, é infinito. Para eu alcançar essa felicidade, nossa, como esse caminho é grande. Muitas vezes solitário, né? Muitas vezes nem tanto solitário, mas você precisa saber dosar como é a situação. Entende? Então, essa persciência de Deus, tá? Durante esse processo, não faz Deus em momento nenhum, tirar o teu livre-arbítrio ou interferir no teu livre-arbítrio. O que Deus faz é orientar. Quando eu falo coisas acontecem, é uma orientação de Deus. Nós que somos pais, ou quem não é pai e tal,
Ou quem não é pai, é um tio, é um sobrinho. Você vira para uma criança e fala assim, menino, ó, filho, não coloca o dedo na tomada, isso aqui é perigoso, dá choque, você pode morrer. Ele vai lá, mete o dedo na tomada. Passou umas horas assim, foi lá e botou o dedo na tomada. Você interferiu no livre-arbítrio dele? Você o quê? Orientou. Eu tenho uma amiga que o filho vai casar, o filho adolescente não, acho que já tá com 23 anos, não é mais adolescente, né? Tá se casando. E ela, ai meu Deus, eu não vejo essa criatura, ele não tem condição de casar, vai assumir a responsabilidade de casa, daqui a pouco tem filho, não tem condição nem financeira, nem estruturado ainda tá pulando de trabalho, tudo bem que ele mora sozinho, mas ele poderia ter um pouco mais de paciência para casar, nananana. Mas ele não me ouve, não entende, ok, só me resta abençoar. Ela consegue interferir no livre-arbítrio dele, desse filho, mamãe? Não. Quem diz? Quem escolhe? Ele, livre-arbítrio. O que é que ela pode? Orientar. Orar por ele. Entende? Então, da mesma forma, Deus age na nossa vida. Deus está o tempo todo fazendo, usando diversas formas para entrar em comunicação com você, para te orientar. E eu queria trazer duas formas que Deus usa para nos orientar, que eu acho que são as principais, assim, que são as mais, pelo menos são as mais perceptíveis, mais fáceis de perceber e são as que eu uso no dia a dia, que eu uso, né, na minha jornada, que é intuição e sincronicidade. Eu acredito muito na intuição, eu acredito muito na sincronicidade. Intuição é aquela vozinha que você escuta na sua cabeça positiva. Tudo que vier de negativo na sua mente não é intuição. O que vem de negativo na mente é o nosso ego. O que vem de positivo é divino. Exemplo. Eu tenho o filho de uma amiga também, exemplo real. Ele deixou direito, já no finalzinho, a universidade toda paga, que ela tinha financiado toda a faculdade, naquele tempo nem tinha FIES, tá? Ela financiou no banco mesmo, pagou a faculdade, tudo. Ele simplesmente decidiu fazer gastronomia. Deixa eu dizer. Aí eu vou pegar esse exemplo e vou desenhar uma história. Digamos que esse menino tá lá na família, fazendo um churrasco, um almoço de domingo para aquelas pessoas. E aí ele faz vários pratos, tal, e aí vem aquela vozinha dentro dele que fala assim, nossa, seria muito... Isso, esse menino com 17 anos, vamos lá. Vem aquela vozinha e fala assim, nossa, eu seria feliz fazendo comida, mexendo com comida. Eu seria muito feliz se eu trabalhasse com isso. E aí ele guarda aquela vozinha e segue a vida. Um ano depois, fazer vestibular, vou fazer o que dá dinheiro. Né? O que está dando dinheiro? Direito. Vamos fazer direito, que é o que dá dinheiro. Ok, faço direito. Passa-se os anos, 3 anos lá, cursando direito, e ali aquela faculdade macenta, aquele negócio chato. Nossa, eu gosto muito de direito, mas dá dinheiro, né? Então vamos concluir. De novo, aquele mesmo almoço de família, aquele churrasco, só que com comidas, né? E aí ele tá ali, mais uma vez, fazendo comida, churrasco, 3 anos mais tarde, e aí daqui a pouco meio que passa um déjà vu na mente dele. Nossa, mas que sensação de que eu já vivi isso. E aí vem a vozinha de novo. Nossa, eu sou feliz mesmo é com comida. O que eu tô fazendo no direito? Olha como eu tô feliz, olha que delícia, todo mundo me elogia, etc. É isso que eu quero da vida. Chega na faculdade, cancela direito, eu quero fazer gastronomia, entra na gastronomia. Quando ele começa, ele vê o curso, ele se empolga ali no curso, nossa, é isso que eu quero, começa a fazer com muita vontade, começa a fazer doces para vender, né? Treinando os doces, e naquilo ali ele já começa a lucrar. Daqui a pouco, nem acabou a faculdade, o cara já está com baita de um buffet, sustentando a família, botando a família para trabalhar e ganhando muito dinheiro. Entende? Essa é a vozinha de Deus. Essa é a intuição. É aquela vozinha que vem e silencia. Porque é a gente quem silencia. Porque a gente
vinha a nossa consciência, não, vamos fazer o que dá dinheiro, direito dá dinheiro, não é assim? Aí pronto, silencia aquela vozinha. Então, duas formas que Deus fala com a gente, nossa intuição e sincronicidade. O que é sincronicidade? Sincronicidade são as coincidências que acontecem. A gente precisa ficar muito aberto para os sinais de tudo que acontece ao nosso redor. Ah, isso é coincidência. Não, não é coincidência, é sincronicidade. O universo, Deus está tentando te mostrar aquilo ali. E você precisa abrir o olho, tá com bastante, para poder enxergar. Então, sincronicidade é quando é como se a vida dançasse em torno de você para que você compreendesse alguma coisa que você precisa. Entende? Então, as coisas se moldam. Eu estudo arquétipo, né? Arquétipo são. Deixa eu ver como é que eu posso falar. São objetos, pode ser animal, pode ser pessoas, ou objetos, ou figuras, ou gravuras, que o nosso inconsciente sabe o significado daquelas coisas. Muitas vezes nem eu sei, mas o inconsciente sabe. Por exemplo, não sei. Pronto, vou falar hoje no jardim uma coisa que eu postei, uma borboleta, né? Eu estava ali no jardim, bem concentrado, trabalhando no jardim, que eu sou voluntária. Estava trabalhando hoje lá, e aí apareceu uma borboleta amarela, belíssima, grande, do meu lado. E ela ficou ali o tempo todo do meu lado, assim, cara a cara comigo. Eu mexendo, fazendo uma coisa ou outra, ela ali. O que essa borboleta quer me dizer, né? Movimento de mudança. É como se ela viesse me atestar. Prepara para a mudança. Tá vindo a mudança na vida. Então, entende? Eu faço leitura de tudo. Eu sou, se tem uma formiga aqui na minha mente, o que essa formiga quer me dizer? Eu sou assim, porque para mim tudo é sincronicidade. Eu tô brincando a formiga, tá? Mas é basicamente isso. Eu tô sempre atenta a tudo que tá me acontecendo. Tudo, a qualquer movimento, o que as pessoas me dizem, eu tô sempre muito atento ao que as pessoas me falam. Deus usa muito as pessoas para falar com a gente, sabe? Situações, às vezes uma pessoa vem me contar uma história da vida dela, eu falo, gente, eu não passei por isso tem alguns dias, o que isso quer me dizer? Sabe? Ou então a pessoa me contou uma história, passou semanas, ou eu naquela situação. Então, a gente precisa ficar muito atenta ao que Deus fala. Então, quando eu questiono, será que Deus interfere no nosso arbítrio? A minha posição, a minha ideia, com os estudos de Santo Agostinho até, do livro, eu diria que não. Deus ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Por quê? Porque Deus nos deu a sã consciência de decisão entre o bem e o mal. O que Deus faz é nos orientar, nos guiar. E aí eu quero voltar à ideia do aquário. Lembra quando eu disse que, lá no início eu falei a ideia do aquário, que eu ouvi que o livre-arbítrio é como um peixinho dentro do aquário. Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, mas tem o vidro, de alguma forma, que me empata, né? De seguir, de ser livre total. Dentro da sociedade, a gente se vê como esse peixinho. Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, mas existe um monte de normas e leis que me proíbem de um monte de coisa. As pessoas que tendenciam para o mal são pessoas que tendem a quebrar esse vidro do aquário, né? E viver livre. As pessoas que tendenciam para o mal são extremamente livres nesse sentido, né? Elas não existe lei, nem norma, nem nada. Elas ultrapassam qualquer coisa para querer o que elas, para conseguir o que elas querem, né? Desde assaltante, bandido, a pessoas, a políticos, a, sei lá, aquela pessoa de má índole, de má fé, que faz as pessoas de escravo, que tem uma empresa e trata todo mundo como escravo. Enfim, são várias formas de pessoas que tendenciam para o mal. E o que eu quero dizer com isso? Existe uma forma também de quebrar esse aquário, esse livre, mesmo na sociedade, sendo do bem. Eu vou voltar mais uma vez Provérbios, quando eu falei. O coração do homem dispõe o seu caminho, mas é o Senhor quem dirige seus passos. Só que para Deus dirigir os meus passos, eu preciso fazer uma escolha. Eu preciso escolher que Deus faça isso. Eu preciso escolher. Deus quer dirigir os meus passos, mas eu preciso escolher que Ele faça isso. Quando eu escolho que Deus dirija os meus passos, voltando, significa dizer
que eu opto por esse caminho da felicidade. Eu opto por esse caminho que me leva à felicidade. Quando eu escolho esse caminho, significa dizer que eu dou imersão para que eu escute minha voz interna, minha voz interior, que eu escute o divino que há em mim e eu consiga me libertar de todas essas amarras que existem, que venham me tirar do meu foco. Nessa vida que eu escolho, minha evolução, eu posso escolher o que eu quiser. Eu posso escolher a casa dos meus sonhos, eu posso escolher o carro dos meus sonhos, eu posso escolher uma vida satisfatória. Não tem mal nenhum nisso. O emprego dos meus sonhos, eu posso escolher o que eu quiser. Agora, como eu me comporto é o que vai determinar esse caminho. Quais são os meios que eu utilizo para conquistar o que eu quero? Quais são os meus objetivos que eu utilizo para conquistar o que eu quero? É o que vai determinar. Não basta só ser uma pessoa boazinha, uma pessoa reta, correta. Precisa ser uma pessoa que em suas ações e atitudes haja da mesma forma. Precisa ser uma pessoa que realmente entre para dentro de si e possa compreender cada passo que se dá. Quando eu compreendo o ser humano que eu sou, a grandeza que eu sou, quando eu compreendo Deus como um pai que quer me guiar, como um pai benevolente que me deu a vida e que ele é a certeza de tudo que eu tenho, que eu decido ir por ele, significa dizer que eu, Senhor, eu peço, eu quero uma casa confortável para os meus filhos, eu tenho muita vontade dessa casa. Eu quero viver bem aqui na terra com os bens materiais. Então, por favor, eu peço que o Senhor me conceda isso. Para eu conseguir, eu sei que eu preciso trabalhar. Então, me orienta, Senhor, qual o caminho que eu tenho que seguir? Pronto. Deus sabe de todas as coisas. Então, eu determinei o que eu quero. E eu vou em cima do que eu quero. Só que para isso, eu preciso deixar Deus me conduzir. Como é que eu deixo Deus me conduzir? Eu vivo plenamente o hoje. Eu quero conquistar a casa dos meus sonhos. O que eu preciso fazer para conquistar essa casa? Trabalhar mais? Ter 2 empregos? Ter 3 empregos? Eu vou fazer. Eu vou enfrentar. Porque Deus vai me ajudar a conseguir esses empregos, Deus vai me ajudar a trabalhar, vai me dar força e saúde, mas eu vou viver um dia de cada vez a chegar lá. E eu vou conquistar. Por quê? Porque eu tenho fé e Deus está lá na frente e Ele vai me dar. E Ele dá. É isso que Deus quer. Viva o hoje, o presente. Se a gente viver se auto-percebendo o que eu tenho que fazer agora, o que eu falo, quais são os meus pensamentos, se eu perceber isso, entende? E fazer uma linha e me auto-trabalhar todos os dias, eu consigo viver nesse caminho. Provações vão vir? Vão! O tempo todo, não para. Como eu disse, provações são aprendizados, é coisas que você precisa superar. Mas é você parar e perceber, tá? O que isso quer me dizer? Senhor, me ajuda a passar por isso aqui? Entende? Entregar, entregando. Entregar na mão de Deus significa soltar. Soltar, desapegar. Desapegar até do sofrimento. Desapegar de marido, desapegar de filho, é soltar, é desapegar, assim. De uma forma que, isso é meu, é minha taça que eu uso. Não use, não beba água nela, não. Essa aqui eu uso eu só uso nas minhas lives. Não. Pode usar, minha filha. De onde veio essa aí tem um monte. Se tu quebrar, eu vou ali na esquina e compro outra. Não se preocupe. Pode usar. Entende? Desapegar. É isso que Deus quer. Desapega. Desapega. E desapegar não é viver também uma vida franciscana, sabe? Vou largar a minha vida. Quem tem essa capacidade, que legal, que bacana. Que bom, que seja, que vá, que viva. Se o seu desapego é esse, que viva. Mas não precisa ser assim. Não precisa.
A gente pode viver uma vida sim em abundância, em prosperidade. Deus quer isso para a nossa vida. Mas tem certas coisas que a gente precisa desapegar. Entende? Então, até para quebrar esse vidro. Então, quando eu decido ser guiada por Deus, eu decido que Deus guie os meus passos, eu escolho por livre escolha. Então, no meu livre-arbítrio, eu escolho seguir os ensinamentos e que Deus decida a minha vida. Quando eu faço essa escolha, o que eu escolho? Eu escolho agir retamente, como diz Santo Agostinho. Agir pelo bem, como diz também Santo Agostinho. Escolho autoconhecimento. Eu escolho automelhoramento diário. Eu escolho agir por minha própria conta e me responsabilizar pelos meus atos. Me responsabilizar. Saio do espaço de vítima e entro no espaço de me responsabilizar por tudo que me acontece. Por tudo, não o outro. Eu não responsabilizo mais ninguém, eu responsabilizo a mim. Quando eu consigo ter essa noção de pessoa que eu sou, eu escolho a Deus. Quando eu escolho ser essa pessoa, eu escolho a liberdade de viver uma vida em Deus. Então, esse aquário, ele não existe mais. A mesma pessoa que mata, que tira a vida do outro, que é assassino, que é o que for, essa mesma pessoa que rompe esse aquário, né, que rompe essas leis, que rompe para o mal, nós também podemos romper esse para o bem. Porque não existe liberdade maior que não aqui dentro. A maior liberdade é essa aqui, ó. A maior liberdade é você se sentir livre, sem amarras, sem peso, você se sentir leve. Então, quem escolhe deixar Deus guiar a sua vida, tem liberdade plena. Tem uma liberdade superior a qualquer coisa. Ah, mas aí eu deixei de ter o livre-arbítrio? Não, porque você escolheu. Livre-arbítrio é a livre escolha de fazer o que você quer. Entende? Não, eu só escolhi isso. Ou seja, eu escolhi a Deus. É simples. E eu não falo escolher religião, porque religião, ela também te coloca dentro do aquário. Dentro da religião, você também é um peixinho dentro do aquário. Escolher a Deus, escolher o divino que mora em você. Escolher a verdade que existe em você. Escolher se conhecer. Escolher... hoje em dia, às vezes, hoje em dia você não pode falar muita coisa na internet que vem o tal do cancelamento. Se eu me visto de uma forma, eu sou vista como feia, como, não, que roupa fora do tempo, você tá fora de moda, você não sei o quê. Então, se eu vivo esperando a aprovação dos outros, eu não sou livre, eu não tenho liberdade. Quando eu me conheço e vivo a minha liberdade, vivo a minha essência, eu faço o que eu quero. Eu me visto como eu quero, eu me coloco como eu quero, eu falo como eu quero. Só que existe também uma distinção aí, tá? Quando eu me visto como eu quero, eu falo o que eu quero, eu faço o que eu quero, isso também não sobrepõe eu extrapolar os limites que agridam o outro. Tem um limite aí. Ai, lá vem o livre-arbítrio, já perdeu meu limite, já cortou meu limite. Não. Falar menos, né? O respeito ao outro, tudo isso vem de Deus, tudo isso é de Deus. Então, é a forma de você se portar, é a forma de você se colocar, é a verdade que flui em você, é o equilíbrio, sabe? Nem o pudor demais, nem a devassidão, o equilíbrio. Nem esconder, nem mostrar tudo. Não, equilíbrio. Equilíbrio para uma roupa, equilíbrio para o que fala, equilíbrio para o que pensa, equilíbrio para o que faz, equilíbrio para a vida. Esse é Deus.
entende? Então, repito. Aí eu te pergunto de novo, você acha que Deus, ele interfere no livre-arbítrio? Né? Vou terminar com essa pergunta. Você ainda acha que ele interfere? Eu acredito no Deus Pai. E muitas vezes nas minhas atitudes de mãe, eu vejo como Deus fizesse comigo. Entende? Qual pai amoroso? Porque Deus é só amor. Deus é só amor. Deus é só amor. Deus não é juiz. Deus não maltrata. Deus não castiga. Deus não bate. Deus não tira a vida. Deus não faz nada disso. Nada de mal vem de Deus. O mal, como diz Santo Agostinho, é a ausência de Deus. Então a gente não tem que culpar Deus, foi Deus que quis assim. Por favor, ninguém que me escuta fala mais isso. Deus não quer mal para ninguém. Tá bom? Deus só quer o bom, o bem. O mal, quem faz, somos nós mesmos. O mundo tá do jeito que tá, de ponta cabeça, como diz minha avó, é o fim dos tempos. Tadinha de minha avó, se fosse viva, ela dizia, o mundo tá se acabando. E a sensação que dá é essa. O mal tá cada vez mais mal. Mas é Deus? Não, é a ausência de Deus. Vamos para uma prece. Convido você para a gente fazer uma prece de cura. Fico aqui com minha explanação sobre livre-arbítrio. É um assunto fácil e ao mesmo tempo dá muito pé para manga, dá muito para pensar. Eu gosto dessas reflexões assim, me botam. Hoje eu passei o dia quase todo no sol. Tô com muita sede de água. Sede de água é ótimo, né? Tô com sede. Trabalhei de manhã no Garden, saí do Garden, fui para a feira com os meus filhos. Aqui tem muita feirinha de artesanato, muita. Aí fui em uma dessas feirinhas de artesanato para depois. Aí cheguei em casa, almocei e tô aqui. Almocei já quase 5 horas da tarde. Eu falei, eita, live. Aí vim para cá para fazer a live. Vou te convidar para a gente fazer uma oração. Aí eu tô morrendo de sede, porque eu passei praticamente hoje o dia todo no sol. Deixa eu botar água. Pega uma água, quem puder também, para ser abençoada. Fazer uma oração bem leve. Bem leve. Oração de cura é bem leve, né? Vamos respirando, relaxando, soltando as pernas, soltando os braços. Faz uma respiração profunda, esvazia todo o pulmão. Vai relaxando. Vamos fazer uma terapia, como se fosse uma cura agora. Se você tiver de sapato, de sandália, tira, coloca o pé no chão. Tenta pôr o pé no chão, o máximo que você puder. Imagina que esse pé no chão agora, ele vai ser como um fio terra, tá? Ele vai servir de fio terra. Imagina que do alto da tua cabeça agora. Desculpa. Entrou propaganda. Desculpa. Fechando os olhos, continua o relaxamento. Quem puder pôr o pé no chão, por favor, mantenha o pé no chão. Imagina agora que do céu desce uma luz dourada. Imagina que essa luz, ela vem de Jesus Cristo. Ele quer te trazer uma cura nessa noite.
Ele quer te energizar, trazer força e coragem para o teu corpo e libertação para o que você mais precisa. Essa luz ela vai entrar pelo topo da tua cabeça e ela vai seguir a tua corrente sanguínea. Essa luz vai passar por todos os teus órgãos, absolutamente todos, e será bombeado pelo teu coração, assim como o sangue é. Imagina o teu corpo com muita luz. Muita luz. Tem muita luz agora em você. Muita luz. Não tem espaço para negatividade, não tem espaço para sofrimento, não tem espaço. Porque essa luz, ela tomou conta totalmente do teu corpo. Imagina agora, nesse momento, que à medida que essa luz vai tomando conta do teu corpo, a tua tristeza, o teu sofrimento, a tua dor, ela está descendo pelo teu pé como se fosse um fio terra e está indo para a terra. Como se fosse uma descarga nesse momento. A luz está em você, mas o que é ruim está sendo descarregado na terra. E vai recebendo essa luz, vai recebendo muita luz, muita luz, muita luz. Essa luz vai te energizando, te revigorando. Vai te acalmando, vai te enchendo de paz, de amor. Essa luz vai te tornando leve, fresco. Vai te trazendo felicidade. Sente agora o coração bem aquecido, como um abraço de mãe, de pai. Agora, você já descarregou tudo que tinha que descarregar. Agora, só entra pelos teus pés e pela tua cabeça. Amor, purificação da Mãe Terra agora também. E essa luz permanece em você. Firme, forte, te energizando, te iluminando, te abençoando. Amado Mestre, Senhor Jesus, gratidão, gratidão, gratidão por tamanho amor por nós. Gratidão por nunca desistir. Gratidão por ter trazido tantos ensinamentos lindos, por nos conduzir no caminho da evolução a nosso Pai. Gratidão, Senhor, pela nossa vida. Gratidão, Senhor, pela vida da nossa família, de todos os nossos amigos, das pessoas que nos cercam. Gratidão por esse planeta lindo que nos sustenta e nos mantém vivos. Gratidão, Senhor, por em nenhum momento desistir de nós. Gratidão pelo ar que respiramos, pelas nossas mãos, as quais nos ajudam a dar vida à nossa criatividade, pelos nossos pés que nos levam aonde nós queremos. Gratidão pelo poder de decisão, de decisão e de discernir o que é bom e o que é ruim. Gratidão pelo livre-arbítrio, pela nossa vida. Vai sentindo essa luz dourada e sente o amor de Deus nesse momento. Foca no teu coração com bastante luz. Veja teu chakra cardíaco livre e liberto das amarguras, da dor, do ódio, de raiva. Vê teu coração dourado nesse momento. Uma luz quente, quentinha, quentinha, quentinha.
Gratidão, Senhor. Eu convido a todos para a gente selar essa cura, esse trabalho, com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, que assim é. Graças a Deus. Essa luz não vai se afastar de você, não vai se afastar da gente, porque Jesus Cristo não se afasta de nós, Deus não nos deixa nunca. Então, mantenha essa luz em você, mantenha essa luz no teu coração, pode abrir os olhos agora, pode se mover, seja a luz aonde você for. E eu vou abrir quem conseguiu pegar água, pega a água. Ai, chega, tô molinha. Eu acho, né, que todas as igrejas, tudo bem que protestante não usa muito, né? Ok, mas eu era a favor de que pelo menos o catolicismo substituísse o Jesus crucificado para o Jesus ressuscitado. Eu acho, para mim, essa imagem é vida, sabe? Essa imagem é a esperança, para usar um termo da religião, é a salvação. Essa imagem, eu tenho duas, eu tenho uma aqui e tenho uma que fica lá no espaço que eu faço as lives, né? Hoje eu estou no escritório. Para mim é ela que diz tudo, sabe? Eu acho, eu não gosto mais daquela imagem do crucificado, porque eu acho que ela não existe para ela. Eu não tô, pelo amor de Deus, gente, eu não tô dizendo, eu não tô abolindo o que está na Bíblia, o que Jesus passou, a paixão de Cristo, pelo muito contrário, eu respeito muito. Mas para minha vida, né, eu levo a imagem da ressurreição de Cristo, que é a capacidade que todos nós temos de ressurgir, de ressuscitar, de mudar. Cada dia, assim como o sol nasce todos os dias, é uma esperança nova todos os dias que a gente tem, sabe? Eu errei hoje, mas amanhã eu posso fazer diferente, eu vou e faço diferente. Então, a imagem do Cristo ressuscitado, para mim, por isso que ela fala muito mais do que a imagem do crucificado. Entende? Eu sou a favor da ressurreição, do novo, de você se fazer novo todos os dias. Eu acho que isso é evolução, entende? Não o crucificado, o paralisado, o morto, sabe? Não tem mais jeito. É isso. Tua vida é a cruz. Tua vida é o sofrimento. Não. Eu acho que a vida é a ressurreição. É o novo. É a mudança todos os dias, mas é todos os dias mesmo. Eu tenho certeza que eu sou uma pessoa que, se você me conhecer hoje, daqui a um ano você já vai me ver diferente. Eu acho, porque assim, eu tô o tempo todo em transmutação, sabe? O que eu vejo, nossa, eu fazia isso, já mudo, o tempo todo, entende? Então, eu acho que essa teria que ser a percepção das religiões. Mas, infelizmente, bom, cada um é cada um, né? Eu não quero entrar nesse julgamento. É isso. Deixa eu abrir um minuto de sabedoria. Uma mensagem para a semana. Uau! Vamos lá. Deus é a energia cósmica universal que habita dentro de você e de tudo o que existe nos universos infinitos, dando-lhe vida e força. Confie nessa força inesgotável que está dentro de você. Mantenha sua mente ligada a ela e não mais se lamente do que lhe desagrada, o que faz sofrer. Sorria diante das dificuldades e confie naquele que o fortalece e vivifica. Deus é a energia cósmica universal que habita dentro de você e de tudo que existe no universo infinito, dando-lhe vida
e força. Confie nessa força inesgotável que está dentro de você. Mantenha sua mente ligada a ela e não mais se lamente do que lhe desagrada ou que faz sofrer. Sorria diante das dificuldades e confie naquele que o fortalece vivificamente. Contra fatos, não há argumentos. Falei disso a live toda e agora finalizo com chave de ouro. Livro Minuto de Sabedoria, mensagem 83, para quem tem ela e quiser ler. Fica aqui então o meu convite para você fazer melhores escolhas, né? Fazer do seu livre-arbítrio melhores escolhas, tá? Um abraço forte, tenham todos uma boa noite. Obrigado quem ficou comigo, quem está comigo até agora. Um beijo bem forte, tenham um excelente final de semana, excelente semana, tá? Fiquem todos com o nosso amado Mestre Jesus e com Deus. Beijo grande.